Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo mostrando como que eu recheio e prenso os meus bolos. Então aí eu tenho a minha forma com um bolo de 25 centímetros, uma assadeira de 25 centímetros, que vai servir em média de 35 a 40 pessoas. Então, aí a minha massa tá assada, fria, já descansada. Aí eu venho com uma faquinha e passo na lateral da minha forma para poder soltar o bolo da lateral. Porque, pessoal, eu não unto a minha forma na lateral. Eu ponho somente papel manteiga no fundo para não grudar, como vocês viram aí. E só, e não unto a lateral. Veja como essa massa é super fofinha. E muito gostosa também. Os meus clientes super amam essa massa. Aí eu tenho um cortador de bolo. Esse cortador você vai encontrar ele em casa de confeitarias, no site também na internet, no Mercado Livre vende. Não é tão caro e é um bom investimento. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$ 25 nesse aí. E aí você regula mesmo, tem um reguladorzinho aí nas laterais dele, que você vai regular o tamanho da fatia que você quer. Então o segredo dele, pessoal, é você posicionar no bolo, encostar ele na bancada onde você estiver cortando o bolo e você ir movimentando ele para um lado e para o outro para que ele corte a massa perfeitamente. Porque se você der uma leve levantadinha que for, a massa vai ficar torta, tá? Percebam como a minha massa aí, ó, ela tá cortada bem certinha a fatia e percebam o tanto que essa massa é fofinha. Aí você vai e reserva a primeira fatia. Se você quiser regular também para ficar menor a fatia de cima ou de baixo, você regula e volta a cortar do mesmo jeito que eu já havia falado. Sempre movimentando ele para um lado e para o outro, sem levantar a bancada, para que a fatia saia bem retinha. Aí as minhas outras duas fatias podem perceber que estão bem retinhas. Percebam como essa massa é super maleável, não quebra e super fofinho. Aí agora, pessoal, na minha assadeira eu tenho um plástico. Sabe aquele saquinho que a gente compra para congelar alimento no supermercado? Então, eu tô usando eles. E você vai mesmo colocar, forrar ele no fundo da sua assadeira. E vai colocar a primeira fatia de bolo e agora vamos umedecer. Essa caldinha, pessoal, é uma calda básica de água e leite condensado. Fica muito gostosa essa calda e fica deliciosa no bolo. Aí agora eu dei uma leve umedecida. Não, essa massa, pessoal, não precisa molhar muito porque ela já é bem úmida, tá? E eu já fiz ela aqui no canal, já ensinei pra vocês e vou deixar o link no box de informações pra vocês darem uma conferida lá, tá? Aí também eu tenho o meu recheio, esse recheio também eu já ensinei aqui no canal, também vou deixar o vídeo pra vocês. Só que o que eu ensinei é feito com abacaxi e esse é feito com morango. Mas aí você vai somente trocar as frutas mesmo, tá? Que em vez do abacaxi eu vou usar o morango. Aí eu coloco uma boa quantidade de recheio. Esse bolo vai ter apenas 2 camadas de recheio, o que vai ser o suficiente para deixar ele com 10 centímetros de altura, antes de confeitar. Aí agora eu coloquei uma boa quantidade de recheio, com a colher mesmo. Esse recheio é muito cremoso, muito gostoso. Os meus clientes amam esse recheio, tanto com abacaxi como com morango. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue também, pessoal, nas minhas redes sociais, porque nem todo bolo que eu faço eu tenho condições de filmar e tá trazendo aqui para vocês. Então, lá no meu Instagram, na minha página no Facebook, eu tô sempre postando várias decoraçõezinhas lá, super linda para vocês e super fácil para você que tá iniciando agora. E eu vou deixar aqui também no box de informações os links para minhas redes sociais. Vou deixar também, pessoal, a máquina de cartão que eu uso, tá? Uma maquininha muito boa, muito fácil de usar e você recebe o dinheiro na hora e super barata. E esse link vai estar com super descontão de R$ 60 e a maquininha vai sair também por R$ 60. Então corre lá e dá uma conferida. Esses pedacinhos aí, pessoal, que vocês estão vendo, é do bolo, tá? Que quando eu fui misturar, subiu um pouquinho de bolo e misturou no recheio. Aí agora eu já tenho um morango aí picado.
E agora eu vou distribuir aí, depois que eu uniformizei o meu recheio, deixei ele todo por igual, espalhei todo por igual. Eu vou espalhar esses morangos aí em cima do meu bolo. Aí agora eu já coloquei o morango, eu venho com a segunda parte de massa, dou uma apertada, pessoal. Por que que é importante dar essa apertadinha? Para que o recheio de baixo grude com a massa, para que eles fiquem bem presos, para na hora de transportar o bolo não ocorrer de deslizar uma parte de bolo pro lado, entendeu? Acho que deu para vocês entenderem, né? Aí eu dei de novo uma leve umedecida na massa. Já coloquei de novo o meu recheio, a minha camada de recheio. E agora, pessoal, eu tô colocando aí abacaxi. Porque esse foi um pedido da cliente, que fosse uma parte de morango e outra de abacaxi. Então, eu vou espalhar bem o abacaxi em cima. Importante, pessoal, que nessa hora sua mão esteja bem limpinha, bem higienizada, para que você possa tá pegando aí no alimento com a mão, tá? A minha mão nesse momento aí tava bem limpinha. Até porque eu não consigo, pessoal, trabalhar com a minha mão suja. Principalmente quando eu tô pegando assim coisa doce, que fica pregando muito. Eu tenho que estar todo momento lavando minha mão, porque eu não consigo, tá? É mania mesmo. Aí agora eu vou somente espalhar o abacaxi. Lembrando de novo que eu já fiz esse recheio aqui no canal e eu vou deixar o link pra vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo. Aí agora eu venho com a última camada de massa. Percebam que essa massa é muito fofinha mesmo. Ainda tá com papel manteiga aí no fundo, que agora eu vou retirar esse papel manteiga para poder tá umedecendo a massa. É muito fácil de tirar, percebam como é muito simples de tirar. Aí agora eu dou mais uma apertada para poder o recheio colar na massa, né, aderir na massa. E agora eu vou umedecer. Essa última parte, pessoal, eu sempre umedeço mais que as outras. Por quê? Porque é a parte do fundo que fica com contato com o papel manteiga e ela sempre fica mais ressecadinha que as outras partes, que é a parte do meio e a parte de cima. Então, eu umedeço mais do que as outras. Pessoal, compartilhe esse vídeo, pessoal, com seus amigos, para que outras pessoas possam ver como é bem simples montar um bolo. E para estar ajudando a gente também, né, no canal, que a gente está começando agora. Então, eu peço aí a ajudinha de vocês, para vocês compartilhem, que vocês deixem o joinha de vocês aí, para ajudar, tá? E agora, eu deixei o meu bolo. Pessoal, eu gosto de deixar de um dia para o outro na geladeira, para ele firmar bem, tá? Mas se, tipo assim, você não tiver a condição de deixar de um dia para o outro, você deixa pelo menos no mínimo 6 horas ou 3 horas no freezer, tá, pessoal? Para ele firmar bem o recheio e o seu bolo ficar bem mais estruturado. Aí agora eu vou só mesmo tirando o plástico para começar a confeitar, que eu vou trazer já já esse bolo confeitado para vocês verem como ele ficou super lindo. E percebam que ficou uma quantidade bem boa de recheio. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijão e até o próximo.